Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu o seguinte para mim, abre aspas, não existe justificativa para que você, ao considerar que ninguém tem condições de cumprir toda a lei para alcançar a estatura do Senhor Jesus Cristo, estimule as pessoas a não buscar praticar a lei de Deus, fecha aspas. Sim, existe sim justificativa. E ela é ensinada depois da morte e ressurreição de Jesus na doutrina dos apóstolos. Além disso, é importante saber que o que você considera como estímulo. Para o israelita, o estímulo para cumprir a lei estava em evitar a pena, era o medo do juízo. E também o outro estímulo era receber bênção. Nos dois casos, o estímulo apelava para o egoísmo humano. Seguir a Deus para não ser condenado ou então para ser abençoado. Porém, não é isso que move o cristão a fazer a vontade do Pai, mas sim a gratidão de ter sido salvo. O cristão não precisa temer a condenação, porque ela já foi resolvida por Jesus na cruz. Deus seria injusto se ele condenasse alguém cuja pena Jesus já pagou. E o cristão não precisa obedecer para ganhar bênção, porque ele já foi abençoado por todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como fala em Efésios capítulo 1. O verdadeiro estímulo de uma pessoa realmente convertida é a gratidão. É o constrangimento de obedecer a Deus, não para evitar o castigo ou ganhar o prêmio, mas pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Vamos considerar alguns aspectos da lei, nós estamos falando aqui da lei mosaica, dada no Antigo Testamento. Primeiro, a lei completa não são apenas os 10 mandamentos, mas são todos os mandamentos cerimoniais encontrados nos capítulos 20 a 31 de Êxodo e também em Levítico e Deuteronômio. Os 10 mandamentos mostram apenas a essência da lei. Nenhum cristão hoje vai a Jerusalém adorar, e esta era uma exigência da lei, de adorar no lugar que Deus escolheria para o seu povo mais tarde, ou seja, Jerusalém. Ela tem que ir lá. Segundo, a lei não foi dada como meio de salvação. Portanto, ninguém pode ser justificado pela prática da lei. Isso é bem explicado em Atos 13:39, em Romanos 3:20, em Gálatas 2:16 a 21 e em Gálatas 3:11. Terceiro, a função da lei era de revelar o pecado, de trazer o pecado à tona. Ao se ver pecador e incapaz de cumprir a lei, o homem devia apelar para a graça e misericórdia de Deus. Isso está em Romanos 3:20, Romanos 5:20, Romanos 7:7, 1 Coríntios 15:56 e Gálatas 3:19. Quarto, Deus deu a lei a Israel como uma espécie de balão de ensaio para provar que toda a humanidade é pecadora, é culpada, é incapaz de atingir os padrões exigidos por Deus. Isso você lê em Romanos 3:19 e várias outras passagens. Quinto motivo de a lei não ser para nós hoje cristãos. A lei só condena. E a morte é a condenação que a lei trazia. Gálatas 3:10. Sexta razão, é impossível ao homem andar segundo a lei. É impossível, porque ao transgredir um mandamento, ele se torna culpado de todos. Tiago 2:10. Eu pergunto, você nunca transgrediu um mandamento da lei? Por acaso você pensa, você cobiça? Então, já transgrediu a lei, porque a lei fala de cobiçar, não cobiçarás. Cobiçou, transgrediu a lei. Sétimo, aquele que crê em Jesus não está sob a lei, mas está sob a graça, porque Jesus veio pagar a pena, a morte que era exigida contra o pecador ou o transgressor da lei. Cristo recebeu essa morte. Ele pagou isso no lugar daquele que crê nele, para que o que crê fique livre de pagar essa pena. Romanos 6,14, já foi pago. Oitava razão, a lei serviu apenas de tutor, ou aio, ou babá, para o homem, para conduzi-lo a Cristo. Porém, quando ele já tem a Cristo, ele não precisa mais desse tutor, não precisa mais dessa babá. Gálatas 3:24 a 25 explica isso. Nona razão, embora o cristão não esteja sob a lei do Antigo Testamento, ele está agora sob a lei de Cristo. Lembre-se que a lei dizia para não matar ou adulterar, enquanto Jesus disse para nem mesmo pensar em matar ou adulterar. 1 Coríntios 9:21. Décima razão, o cristão se comporta hoje para agradar a Deus, não por medo do castigo,
mas por gratidão e pelo desejo de agradar seu Salvador. O seu padrão agora não é mais os 10 mandamentos, que podem servir de princípios para ele, mas o seu padrão é a própria pessoa de Cristo. João 13,15 fala isso, João 15,12, Efésios 5, de 1 a 2, 1 João 2,6, 1 João 3,16. 11ª razão é que você encontra no Novo Testamento 9 dos 10 mandamentos apresentados como preceitos morais para serem imitados, e não como lei. Ou seja, não há uma pena de morte para o descumprimento, como era o caso na lei de Moisés. Se ele descumpria, você tinha que ser morto. Não guardou sábado, tinha que ser apedrejado. Nesse sentido, então nós vamos jogar fora a lei, o Antigo Testamento? Não. Porque nesse sentido, toda a Escritura é proveitosa para o cristão, para o seu ensino, demonstração, etc. 2 Timóteo 3,16. Mas nunca como lei, percebe? O único mandamento que não aparece no Novo Testamento é o mandamento da guarda do sábado. Você não encontra. Na doutrina dos apóstolos, o cristão nunca é ensinado a guardar o sábado. 12ª razão, a lei continua valendo na sua finalidade de revelar que o homem é pecador. Mas isso é para o incrédulo e não para o crente. Paulo escreve para Timóteo da seguinte maneira: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, ou seja, o salvo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores. Mas haveis sido lavados, agora outra passagem que ele escreve em Coríntios, haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Isso está em 1 Timóteo 1, de 8 a 9, e 1 Coríntios 6, versículo 11. Romanos 8, de 1 a 4, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para quem guarda a lei? Não. Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei lá dada a Moisés, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.